Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos à celebração da Eucaristia, uma saudação a quem nos acompanha também. Hoje a Igreja faz memória de São Timóteo e de São Tito, bispos, companheiros, colaboradores de São Paulo. Para que cada um de nós possa celebrar com dignidade e purificado estes santos mistérios, conscientes das nossas faltas, com humildade e verdade, peçamos perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que formastes na escola dos apóstolos os santos Timóteo e Tito, concedei-nos por sua intercessão que, vivendo com justiça e piedade neste mundo, alcancemos a pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Início da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme à piedade, na esperança da vida eterna. Antes dos tempos antigos, Deus, que não mente, prometeu esta vida eterna, e no tempo determinado manifestou a sua palavra através da mensagem que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a nossa fé comum, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para acabares de organizar o que faltava, estabeleceres anciãos em cada cidade, segundo as minhas instruções. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
graças ao Senhor, aclamai o seu nome, anunciai entre os povos as suas obras, cantai a salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Considerai o Senhor e o seu poder, procurei sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, aleluia, a semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra permanece para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. Nem vos demoreis
a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz é esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Encanta-nos a simplicidade com que Jesus fala do reino, a simplicidade com que ele fala àqueles que hão de anunciar esse reino, os apóstolos. Essa mesma simplicidade nós encontramos no apóstolo São Paulo. Começa normalmente as suas cartas com um hino muito bonito, muito profundo, em honra de Deus Pai, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo para o nosso bem, para a nossa salvação. Mas depois, ao longo das cartas, ele manifesta muita proximidade, muita simplicidade na relação com as pessoas. Isto nota-se nesta referência que ele faz a Timóteo, a Tito, que nós hoje celebramos, ao ponto até de dizer: olha, lembra-te da fé da tua avó, admira a fé da tua mãe, reanima em ti a fé que recebeste, o dom que recebeste. Reparem que esta relação pessoal é muito importante no anúncio do reino, porque o anúncio do reino está no nosso coração. A adesão a esse reino já está no nosso coração. E a proximidade de quem anuncia, a proximidade de quem ouve, a proximidade familiar, ajuda também a essa proximidade e essa profundidade espiritual. Nós às vezes olhamos para estas coisas muito ao nível da inteligência, ao nível do intelecto, e elas passam também, e sobretudo, muito ao nível do afeto, ao nível da simplicidade, ao nível da verdade da vida. E Jesus, neste Evangelho de hoje, pega nessa verdade da vida, dizendo a estes homens: sede livres. Reparem, só quem é livre é capaz e tem capacidade de anunciar liberdade aos outros. Um pai e uma mãe que não é livre não pode anunciar liberdade aos filhos. Um sacerdote que não é livre no seu ser, no seu coração, na sua afetividade, não pode anunciar liberdade aos outros. E Jesus diz a este homem: sede livres. Não vos prendais àquilo que é acessório, porque há coisas mais importantes na vossa vida. Não vos demoreis demasiado naquela conversa que não leva a nada pelo caminho. Vós tendes uma missão a cumprir. A vossa missão não é fácil, mas eu estou convosco, eu não vos abandono. Vós ides para o meio do mundo que é duro, que é difícil. Muitos serão contra vós, muitos vos hão de contradizer. Não tenhais medo nem vergonha. Acaba até por usar a comparação. Vós ides como cordeiros, como pessoas simples, humildes, para o meio de lobos, para o meio de alguém que vos quer mal, alguém que vos quer contradizer, que vos quer condenar, que quer refutar aquilo que vós ides anunciar. E depois ser simples também com as pessoas. Nessa casa de entrardes, preocupai-vos pela paz. Essa paz tem de estar não só nas vossas palavras, na vossa atitude, na maneira de acolher, na maneira de estar, na maneira de agradecer, na maneira de dizer e até na maneira de rezar. E sobretudo na maneira de rezar. Porque os outros veem o que fazeis e esquecem o que dizeis com muita facilidade. Reparem que todos nós estamos mais atentos àquilo que a pessoa é do que àquilo que a pessoa diz. Um pai e uma mãe podem dizer coisas muito bonitas aos filhos. Eles normalmente ouvem pouco, mas veem tudo, o bem e o mal. Um pregador, um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um leigo, um cristão, pode dizer coisas muito bonitas aos outros,
mas os outros estão atentos, sobretudo, às suas atitudes, à sua maneira de ser. Eu já tenho dito várias vezes que não me lembro praticamente nada daquilo que me ensinaram as minhas catequistas. E todas elas eram pessoas extraordinárias. Eu não me lembro de muito o que me ensinaram, mas recordo tudo o que elas eram. A sinceridade na sua vida, a dedicação aos outros, a paciência, o carinho com que ouviam, ajudavam, educavam os filhos de outras mães, a maneira, sobretudo, como rezavam, a maneira como comungavam, a maneira como iam do lugar da comunhão para o seu lugar de oração, aquela concentração, aquela certeza, o Senhor está comigo e é importante esta presença, a maneira como elas rezavam pelos outros, isso encantou-me. Eu não tenho até vergonha de dizer, quando estava em férias, íamos todos os dias rezar à tarde, e eu aproveitava ir sempre rezar à hora em que as irmãzinhas iam também rezar vésperas. E porquê? Porque elas, no final da oração, rezavam sempre uma Ave Maria pelos seminaristas em férias, para que eles não se perdessem. Aquilo a mim sabia-me tão bem, dava-me tanto sabor espiritual, naquelas idades, naquelas fases dos 20 anos, em que muitas vezes, mesmo nós, estudantes, não sabemos se vamos para a frente, se vamos para trás, se avançamos, se não avançamos. Essa certeza que alguém rezava por nós, que alguém se preocupava por nós, era importante. Como é importante a oração de um pai e de uma mãe pelos seus filhos, como é importante a oração dos amigos pelos outros seus amigos. E cada um de nós acho que deve sentir-se muito feliz, porque ao estar aqui neste lugar sagrado, tenho a certeza que Maria, como mãe, reza por nós, intercede por nós, ela pede por nós ao seu filho. Ela continua a dizer-nos a cada um de nós aquilo que disse aos serventes nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E cada um de nós sabe muito bem, através da sua consciência, o que é que Deus nos pede, o que é que o Senhor pede a cada um de nós para fazer. Então cada um de nós seja feliz no seu caminho espiritual, cada um de nós seja corajoso na luta do dia a dia, nos contratempos que a vida nos traz. A vida é uma caminhada, mas é uma caminhada muitas vezes dolorosa, difícil, mas com a força interior da nossa fé, é uma caminhada que cada um de nós é sempre capaz de a realizar e chamar os outros para esse caminho, para esse bom caminho. Que Nossa Senhora nos estenda a mão, que nos acompanhe. Normalmente um filho, quando está junto da mãe, nunca tem medo. Sente-se sempre protegido. Podem vir todos os perigos, mas a presença da mãe dá coragem, dá força, evita o medo, evita até o receio. Que Nossa Senhora, como mãe, acompanhe cada um de nós ao longo do caminhar de cada dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos em Cristo, peçamos com fé e humildade ao Senhor que nos conceda guias esclarecidos e atentos, como o fez nas comunidades primitivas, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pelas igrejas orientais e ocidentais que semeiam a palavra, por todas as que celebram na variedade dos seus ritos, pelos ministros que a explicam ao povo de Deus e pelos fiéis que a fazem frutificar em boas obras, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pela paz no mundo, de modo especial na Ucrânia, para que a Rainha da Paz, Senhora do Rosário de Fátima, inspire os responsáveis das nações atitudes de respeito, de justiça e fraternidade, de modo que todos os povos vivam em segurança e em paz, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pelo crescimento da semente que Jesus Cristo semeia,
pela sua frutificação a 30, a 60 e a 100 por um, pela distribuição mais justa dos bens por todos os cidadãos e pela ajuda às vítimas das grandes calamidades, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pelos leitores que proclamam a palavra nas assembleias, pelos salmistas que a cantam no salmo responsorial, pelos ministros que a explicam ao povo na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pelos que dizem sim à vontade de Deus, como David, pelos que aceitam que a palavra lhes ensine o que não sabem, pelos que acreditam nas promessas eternas do Senhor e pelos que lhe respondem com ações de graças, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pelos fiéis mais simples e humildes da nossa comunidade, pelos que se convertem e celebram a penitência, e pelos que estão abertos às palavras dos profetas, e pelos que se alegram com o que lhes vem de Deus, oremos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Deus, Pai Todo-Poderoso, que em São Timóteo e São Tito nos destes bons pastores, admiráveis pelo seu zelo pastoral e santidade, concedei-nos por sua intercessão o que vos pedimos com fé e humildade, por Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a santa. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, na memória de São Timóteo e São Tito, para que nos alcancem o perdão dos pecados e deem glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele
Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber, como eles, a eterna coroa de glória por Cristo Nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os bem-aventurados apóstolos, São Tito e São Timóteo e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Senhor, que nos renovais com estes mistérios sagrados, ouvi a nossa humilde súplica e fazei que, a exemplo de São Timóteo e São Tito, bispos, demos testemunho de fé que eles professaram e ponhamos em prática a doutrina que eles ensinaram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, os vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste lugar, o Papa Francisco disse publicamente: temos mãe, temos mãe, temos mãe. Sob o olhar desta mãe que nos protege, que nos acompanha, que o dia corra bem para cada um de nós, e que saibamos sempre fazer o que o seu Filho nos pede. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.